Olha, os procedimentos de trabalho da NR10, eles são muito mais do que só um monte de regras, sabe? São, na verdade, ações que salvam vidas. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje no quinto módulo da nossa série. Vamos mergulhar em como um procedimento bem feito pode transformar o risco elétrico em um ambiente de trabalho realmente seguro. E para começar, vamos pensar juntos nessa pergunta aqui. O que é que separa um dia normal de trabalho de um acidente que pode ser fatal? Pois é, a resposta quase sempre está na qualidade e, claro, na aplicação correta dos procedimentos. Especialmente quando a gente está falando de eletricidade, né? Um risco que é invisível, mas extremamente potente. Então, o nosso papo hoje vai seguir essa linha aqui. Primeiro, a realidade do risco elétrico. Depois, o que de fato é um procedimento. Aí a gente entra no planejamento, na execução e, claro, nos cuidados especiais para alta tensão. E para fechar, vamos falar sobre como a segurança é uma responsabilidade contínua. Vamos lá? Certo? Vamos começar pelo ponto de partida. Pela realidade nua e crua. Trabalhar com eletricidade é, por natureza, perigoso. Ponto. Aqui não existe espaço para improviso, de jeito nenhum. E olha só, a norma deixa bem claro a partir de onde o cuidado tem que ser redobrado. A NR10 se aplica a tensões acima de 50 volts em corrente alternada ou 120 volts em corrente contínua. E esses números não foram escolhidos por acaso, viu? Eles existem porque a gente já sabe que mesmo tensões que parecem baixas podem ser, sim, muito perigosas para o corpo humano. Tá, mas então, como é que a norma ajuda a gente a gerenciar esses riscos todos? Bom, tudo começa com um plano formal, um documento que vai guiar cada passo do trabalho. E, gente, isso aqui não é só uma sugestãozinha, não. É um verdadeiro projeto, detalhado, documentado, feito para salvar vidas. É o passo a passo, quem faz o quê, quais as medidas de segurança, tudo preto no branco. Qualquer tarefa, por mais simples que possa parecer, precisa ter esse planejamento formalizado para a gente ter certeza de que todos os riscos foram vistos. Beleza. Agora a gente entra numa parte que é, olha, talvez a mais crítica de todo o processo de segurança. O planejamento do trabalho. É isso aí. A filosofia da NR10 é muito clara. A segurança de verdade acontece com planejamento, com proatividade. Não adianta só reagir depois que o incidente acontece. É a antecipação do risco que, de fato, evita o acidente. E o primeiro grande passo desse planejamento é a famosa APR, a Análise Preliminar de Risco. Pensa nela como um jeito organizado de olhar para uma tarefa e se perguntar o que pode dar errado aqui. A ideia é identificar todos os perigos e já definir as medidas de controle antes mesmo de alguém pegar numa ferramenta. E quando a gente fala em medidas de controle, existe uma hierarquia, uma ordem de preferência. E no topo, como a medida de proteção coletiva mais importante de todas, está a desenergização. Não tem segredo. Desligar a energia é a maneira mais eficaz que existe de eliminar o risco pela raiz. Ah, mas e se não der para desligar a energia? Boa pergunta. É aí que entram outras camadas de proteção. A gente começa tentando usar uma tensão de segurança bem baixinha. Se não der, a gente isola as partes vivas. E ainda tem as barreiras, os obstáculos, a sinalização bem clara e, claro, sistemas que desligam tudo automaticamente se algo der errado. É como se fosse uma defesa com várias barreiras, uma depois da outra. Ok, com o plano todo amarradinho, a gente parte para a execução. E para garantir que o que está no papel vai acontecer na prática, existem documentos de controle que são fundamentais. E o primeiro deles é a ordem de serviço. E atenção, nenhum trabalho pode começar sem uma OS específica. Isso aqui não é só um papelzinho, uma burocracia. A ordem de serviço pega tudo aquilo que foi planejado na APR e transforma em instruções claras. Qual o objetivo, quem é responsável pelo quê, quais as medidas de controle, tudo bem definido. E aqui tem uma diferenciação importante que a gente precisa entender. Existe a permissão de trabalho, a PT, que serve para autorizar aquelas tarefas que não são do dia a dia, sabe, as de alto risco. Já a instrução de trabalho, ou IT, é para guiar as atividades rotineiras. Entender quando usar uma ou outra é fundamental para aplicar o controle de risco certo para cada situação. Agora, é claro que quanto maior o risco, mais rigorosos são os procedimentos. E quando a gente fala de alta tensão, aí a coisa fica mais séria ainda. Um erro aqui pode ter consequências, bem, muito mais severas. A NR10 define o que é alta tensão. Qualquer coisa acima de 1000 volts em corrente alternada ou 1500 em contínua. E em volta desses pontos energizados, a gente cria zonas de segurança. Pensa assim,
Bem pertinho tem a zona de risco, onde só pessoal super autorizado pode entrar. Um pouco mais afastada tem a zona controlada, que é um perímetro de segurança maior. São essas zonas que definem quem pode chegar perto e como deve estar protegido. E para trabalhar com alta tensão, as regras são super rígidas, não tem negociação. Todo o trabalho precisa de uma ordem de serviço específica, exige também um procedimento super detalhado, assinado por um profissional autorizado. A equipe tem que fazer uma avaliação antes de começar. E um ponto fundamental: o trabalho nunca, jamais pode ser feito por uma pessoa sozinha. Sempre tem que ter alguém acompanhando. É uma camada de segurança essencial. Para a gente ir fechando, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro completo que esses procedimentos todos formam. Porque não são só documentos soltos, sabe? É um sistema de segurança todo integrado. E essa frase aqui resume tudo perfeitamente. Procedimento não é burocracia. É, na verdade, a linha de defesa que fica entre quem está trabalhando e o risco. É a base de uma cultura de prevenção, de responsabilidade. É o que garante que a segurança não vai ser uma questão de sorte, mas sim uma parte de cada etapa do trabalho. Então, fica aqui essa reflexão final, que é muito importante. Não adianta só ter o procedimento guardado na gaveta. Ele precisa estar vivo, ser entendido por todo mundo e, claro, seguido à risca. A responsabilidade, no fim das contas, é de todos para garantir que esses documentos não sejam só papel, mas que sejam escudos de verdade, protegendo vidas todos os dias.